Pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai falar a respeito da queda livre, tá bom? Ou seja, o movimento dos corpos, a queda dos corpos de maneira vertical, tá? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo, tá? Para ajudar o canal a crescer. Então vamos lá, imagine a seguinte situação. Quando a gente analisa a queda dos corpos, o movimento dos corpos, a gente sempre tem um referencial. Digamos que o referencial para analisar essa queda dos corpos será um determinado prédio, tá? Esse prédio, ele vai ter uma determinada altura. Vamos lá, eu vou só... Ou seja, esse prédio tem uma determinada altura. E qual seria essa altura, né? Digamos que aqui seria 2.000, tá? 2.000 metros de altura. Então, eu tenho 2.000 metros de altura. Então, esse meu prédio tem uma altura que eu posso chamar ela uma altura H, né? Ok, uma altura H, perfeito. Digamos que eu tenho uma determinada, pode ser uma bolazinha, né? Eu vou fazer o desenhozinho. Eu tenho uma determinada bola que ela está sendo solta na altura do prédio, tá? Ou seja, então essa bola vai começar a cair. Como essa bola parte do repouso, eu estou querendo dizer que a velocidade inicial dessa bola vai ser zero, ou seja, parte do repouso. Então é importante a gente se atentar a isso. Parte do repouso. Tá bom? Então, ok, tá partindo do repouso. Perceba o seguinte, a gente aqui não vai considerar a resistência do ar para análise física, tá bom? Então o ar não vai estar interferindo. Isso é importante, por quê? Porque se eu soltar dois objetos aqui partindo do repouso, ambos vão atingir a mesma velocidade, até antes um pouquinho de chegar ao solo, tá bom? Isso é importante a gente se atentar quando a gente não está considerando aqui a resistência do ar, tá bom? Isso daqui é uma análise dos movimentos dos corpos, queda livre. Então, ok. Então, continuando a análise, eu tenho uma determinada aceleração, ou seja, o Azinho é constante. Ele vai ser equivalente ao que à gravidade, ou seja, vai ser aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, para fim de cálculos, nós vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? É importante a gente se atentar nisso. Aí você diz assim, então qual seria a equação que a gente vai utilizar, professor? A gente vai utilizar uma equação já conhecida, do que é a equação dos movimentos dos corpos, tá bom? Como assim a equação do movimento dos corpos, professor? Do movimento uniformemente variado, tá bom? Nós vamos usar. Tem uma equação que a gente chama ela geralmente de equação de Torricelli, que é essa daqui, v ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Vocês já devem ter estudado. Vocês, para estar estudando queda livre, tem que ter estudado isso. 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Perceba que essa equação é utilizada quando eu estou analisando de forma horizontal, ou seja, eu tenho uma aceleração que tem um valor constante e eu tenho um delta S, que seria a variação do espaço. Para a nossa análise, tá? Para a nossa análise, nós vamos utilizar ela um pouco modificada. Como assim? Nós vamos ter também uma velocidade, ou seja, uma velocidade ao quadrado. A velocidade inicial nesse aspecto, como vai partir sempre do repouso, eu não preciso colocar ela aqui. Então eu vou só 2 vezes, em vez de eu colocar o A equivale ao que? A aceleração da gravidade, ou seja, o G. Então eu vou colocar o G aqui, vezes, em vez de eu colocar o ΔS, eu vou colocar ΔH, porque eu estou me referindo à altura. Então essa daqui é uma das, tá? Eu coloco aqui é uma das, não é a única, é importante se atentar a isso. É uma das equações que vamos utilizar. Vamos utilizar todas as equações do movimento uniformemente variado, tá, pessoal? É importante a gente se atentar a isso. Então, continuando o assunto, lembrando que essa equação ela é utilizada quando se não precisa analisar o tempo. Ó. Veja bem, não
tem o tempo. Então, é importante você se atentar a isso. E agora a gente vai responder um exemplozinho bem básico a partir desse pressuposto que foi falado aqui, ó, que eu tenho um prédio, eu tenho uma bola, que eu estou soltando essa bola e essa bola está caindo, tá? É importante se atentar que essa bola está caindo, ou seja, ela cai, vai caindo, está caindo, tá? Beleza, até ela atingir o solo. Só que antes dela atingir o solo, ela chegou a uma velocidade máxima, né, ao meu ver. E eu quero saber qual é essa minha velocidade que foi até atingir o solo. Então, eu estou procurando o meu V. Como que eu vou calcular? Eu vou usar as análises que eu tenho, ou seja, eu estou dizendo que essa bola foi solta na altura do prédio. Então, significa que da altura do prédio até o solo ela tem 2.000 metros. Então, ela tem 2.000 metros. Seria a minha variação, meu ΔH. Então, meu ΔH é igual a quanto? É igual a 2.000. E aí, o meu G, eu sei que é o quê? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou posso trabalhar com um valor mais exato, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar mais fácil, né? Então, eu só vou fazer o quê? O meu cálculo agora. Vou pegar essa equação que foi falada aqui e faço o cálculo de maneira bem simples, tá bom, pessoal? Vamos lá para fim de análise do cálculo. Eu vou pegar o seguinte, vou pegar V ao quadrado. Eu vou pegar 2 vezes o G, que seria 10, e vezes o ΔH, que seria 2.000. Pronto, faço o meu cálculo. V é igual a quanto? 10 vezes 2.000 vai dar 20.000. 2 vezes 20.000 daria 40.000. Beleza? Então eu tenho um total aqui de 40.000. Aí o V é igual, passo em forma de raiz, o 40.000. Ou seja, esse 40.000 vai dar o que? 200 o que? 200 metros por segundo. Então, ou seja, já achei a minha resposta. 200 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Pessoal, então aqui na aula de hoje, a nossa preocupação aqui foi analisar a queda do corpo sem se preocupar em si com o tempo. Veja que não tem o tempo em análise, tá bom? Eu calculei a velocidade final e não me preocupei com o tempo. Agora eu vou fazer demais situações onde eu vou ter que utilizar o tempo. Eu só quero que vocês se atentem, então, que a gente está usando as equações do movimento uniformemente variado, só que a gente está fazendo o que? Abreviando elas, porque a gente está analisando de maneira vertical, tá bom? Nós estamos analisando a queda livre dos corpos. Outra coisa importante, só para finalizar, nós estamos desconsiderando a resistência do ar. Desconsiderando a resistência do ar. Isso daqui é muito importante, tá? A gente se atentar a isso. Então, a gente está desconsiderando a resistência do ar para análise. E eu estou querendo dizer para vocês que se eu lançasse dois corpos ao mesmo tempo, eles iriam atingir a mesma velocidade, porque aqui a gente está desconsiderando a resistência do ar. Isso é importante. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo, tá bom? Comenta também, pessoal. Valeu, um abraço, obrigado.